Fala pessoal, um recadinho rápido antes de começar o capítulo 2 de Sombras de Galway, A Morte Aponta o Caminho. Gostaria de lembrar a todos da parceria com a Bilbo. A Bilbo é uma plataforma de streaming literário, ou seja, é uma plataforma de leitura online onde você vai encontrar diversas publicações originais, novos autores nacionais e muito conteúdo literário. E lá você também vai encontrar todas as transcrições dos episódios de Sombras de Galway. Então se você acessar bilbo.com.br, Bilbo é bilbbo.com.br, você vai encontrar em parcerias a parte do contador de histórias com todas as transcrições dos episódios de Sombras de Galway. Então se você quiser acompanhar o audiodrama com o texto no formato bonitinho, num site bonitinho com visual agradável, é só você entrar lá. Agora sem mais enrolações, um muito obrigado e vamos ao episódio. Vejo que vocês estão aqui. Vou lhes contar uma história. Mais um dia se passou no cinzento e chuvoso condado de Galway. Desde a última vez que comecei a contar essa história, eu tenho refeito os passos do estranho grupo que veio para cá. O jornalista Brennan, o professor Oliver, o golpista Thomas, o psicólogo Alexei e o apostador Ryan. Eu me sinto andando em um território amaldiçoado, para ser sincero. O ar aqui é pesado. Parece que medos e incertezas são derramados sobre este lugar em cada gota da incessante chuva em Galway. Estou bem nos limites da cidade, próximo de onde comecei a contar a história de Brennan. Parece que faz tanto tempo isso. Enfim, essa história não é sobre mim, mas sim sobre o que aconteceu em Galway no ano de 1984. Vejamos. Eu já contei sobre como cada um deles chegou até aqui. Como foram chamados por um desconhecido até a casa número 4 na rua Glynna Coyle, onde foram recebidos por um mordomo e presenciaram a cena de um crime. Um homem foi morto naquele lugar. Investigando seu corpo, encontraram alguns cadernos, anotações e fotos. Também foi onde Thomas encontrou um cubo estranho. Quando se reuniram mais tarde naquela noite, Ryan teve uma visão envolvendo o homem que haviam encontrado morto na mansão e uma coruja deixou um brinco para eles, que parecia encaixar perfeitamente em uma abertura do cubo. Começarei a história de hoje de onde paramos. Na sala da casa de Oliver, todos olhavam um para os outros apreensivos. Parecia que quanto mais perto de entender alguma coisa eles chegassem, mais o mistério se mostraria maior do que imaginavam. O brinco parece encaixar no cubo. Quer tentar? Todos encararam o brinco. Uma esfera vermelha como um rubi. Como algo que parecia tão inofensivo poderia deixar todos tão apreensivos. Alexei, que ainda estava com uma das mãos segurando sua arma, as relaxou, largou o revólver e pegou o brinco das mãos de Oliver. Ele manuseou o cubo com a mão livre e com cuidado, vendo as duas aberturas que haviam surgido há alguns minutos quando ele pareceu ter entendido um pouco melhor como operar aquele mecanismo. Seus olhos fitavam a esfera vermelha um pouco menor que seu próprio olho, e atirou com delicadeza da corrente dourada, admirando agora a esfera na palma de sua mão. A esfera parecia encaixar perfeitamente no cubo. Tem certeza? Alexei apenas olhou para o jornalista de pé do outro lado do cômodo. Ele respirou fundo e colocou a esfera em uma das aberturas do cubo. Ao fazer isso, puderam ouvir mais um clique
e um barulho que parecia uma engrenagem, o que fechou as aberturas. E Alexei segurou novamente o cubo maciço com algumas estranhas inscrições que não sabiam o que significavam. E agora? Não dá mais pra mexer nele. Bom, pelo menos sabemos com quem está o outro. Sabemos? O mordomo que nos recebeu na mansão. Ele tinha um brinco azul. Talvez ele nem saiba o que é. Eu não contaria com isso. E o que os animais têm a ver com isso? De onde veio aquela coruja? E tudo isso deve ter alguma ligação com a Sarah. A gente viu o nome dela no caderno do morto. E os nossos nomes estavam lá também. A gente não conhece praticamente nada sobre ninguém nessa cidade. Pra ser sincero, eu nem conheço vocês. Todos se entreolharam naquele momento. Era verdade. Apesar de um tipo estranho de ligação os terem trazido para essa situação, ninguém ali realmente conhecia aquelas pessoas. Brennan rabiscou no canto da página de um de seus cadernos uma pergunta. Será que alguém ali seria um assassino? Você tem razão, Alexei. Então precisamos conhecer mais sobre esse lugar. Os únicos que conheço por nome são a Sarah, o delegado, August Corbin, e o padre, Austin Kramer. E provavelmente por causa dos escândalos. Não podemos levantar suspeitas. Acho que devemos começar pela Sarah. Ela tem família, namorado? Por que o nome dela está circulado nesse caderno e por que ela foi crucificada? O grupo voltou a conversar, tentando chegar a alguma decisão dos próximos passos a se tomar. Não foi coincidência que eles foram parar ali. Alguém estava por trás disso. Ou alguma coisa. Com muitas perguntas e praticamente nenhuma resposta, decidiram que Thomas iria descobrir se a igreja sabe alguma coisa sobre os acontecimentos, já que estava hospedado lá. Enquanto isso, os outros iriam tentar descobrir mais sobre Sarah, a mansão e, sinceramente, com um pouco de sorte, por que eles foram levados para Galway. O cubo vai ficar aqui? O professor é o único com uma casa própria. É o mais seguro. Oliver apenas assentiu com a cabeça. Claramente aquilo fazia sentido, mas ele não se sentia menos incomodado em ter aquele objeto sob o mesmo teto em que ele estava hospedado. Thomas, posso ficar com os cadernos? Claro. Não vejo por que não. Thomas abriu a porta e saiu para a chuva fina que continuava caindo sem parar em Galway. Em seguida, os outros fizeram o mesmo, deixando Oliver enfim sozinho em sua casa. Ele trancou a porta, olhou para o cubo em cima da mesa. Olhou para a sala, tentando absorver tudo o que estava acontecendo desde que chegou. Deveria ter sido eu em Compostela. Ele pegou o cubo com muito cuidado e o guardou dentro do armário de bebidas. Depois pegou um casaco e saiu de casa. Iria para um local onde sempre se sentiu seguro. A biblioteca. Fico pensando se tivessem noção do que estavam se metendo, se eles teriam seguido essas investigações. Tanto sofrimento, tanto sangue derramado. Enfim, todos seguiram seu rumo para descobrir alguma coisa do que os aguardava. Brennan foi para a delegacia, Alexei voltou para onde estava hospedado, Oliver e Ryan foram para a biblioteca e Thomas voltou para a igreja. Quando Brennan chegou na delegacia, a chuva estava um pouco mais fraca, embora o frio fosse quase insuportável por conta das roupas molhadas. Assim como todo o condado, a delegacia de Galway era uma casa simples de 2 andares. Após entrar na delegacia, viu que tinha pelo menos mais um andar na parte de baixo, pois uma escada no fundo do andar térreo. Talvez tivessem algumas celas, já que o segundo andar parecia ser algo mais administrativo. Viu 2 policiais conversando em uma mesa mais afastada, próxima da janela, e uma policial atrás do balcão principal no centro do andar preenchendo alguns formulários. Brennan pensou que talvez fosse ser abordado por alguém quando entrasse lá.
Mas talvez fosse apenas costume de alguém que veio de uma cidade grande. Os dois policiais na mesa olharam para Brennan e depois voltaram a conversar. A policial nem sequer parecia ter visto ele entrar. Era uma mulher por volta dos 30 anos com cabelo loiro preso em um rabo de cavalo. Brennan se aproximou para conversar com ela. Olá, com licença. Como se chama? A policial abaixou os papéis e olhou para frente com uma expressão séria, mas respondeu Brennan. Liana. Bom dia, Liana. Eu me chamo Brennan. Eu sou do jornal de Dublin. Vim fazer uma reportagem sobre os acontecimentos recentes. E me disseram para procurar o delegado August Corbin. Ele se encontra? No momento, não. Sabe onde ele está? Ele saiu para atender um chamado faz algumas horas e ainda não voltou. Brennan começou a pensar se o delegado estaria na mansão em que viram um homem morto e encontraram um cubo. O jornalista sentiu um misto de ansiedade e medo. Ansioso por saber se encontrariam alguma coisa sobre o verdadeiro assassino, e medo de que, de alguma forma, algo naquela mansão levasse o delegado até eles. Bom, talvez você possa me ajudar nessa reportagem. Eu estou aqui por conta do assassinato de Sarah McDowell. Ela tinha familiares na região, algum problema com a igreja. Pode compartilhar alguma coisa? Problemas com a igreja? Muito pelo contrário. A Sarah sempre foi uma pessoa extremamente religiosa. Acreditamos que quem quer que tenha feito essa barbaridade é algum pagão. E vocês têm algum suspeito? Ela teve problemas com o rapaz com quem ela saía, mas... isso faz uns 4 meses. Ele prendeu ela por algumas horas na casa dele, mas ela fugiu. Ele parecia ser o suspeito perfeito, mas o chefe da polícia confirmou o álibi dele. Entendo. Você pode me dizer o nome desse rapaz? Eu prometo que eu não vou usar seu nome na reportagem, nem vou citar o nome dele, até conversar com ele primeiro. Bom, ele se chama Ted Phillip. Liana pareceu hesitar um pouco para compartilhar essa informação. Brandon escreveu em suas anotações que, apesar da hesitação, ele sentiu que ela queria compartilhar isso. Talvez ela não acreditasse no álibi de Ted. Talvez achasse que não estavam lidando com aquilo como ela gostaria. Tudo está anotado aqui nas anotações de Brandon. Diversos garranchos. Acho que ele devia estar anotando tudo enquanto falava. E depois passava algumas informações a limpo. Enfim, Brandon achou que teve um bom começo. Talvez a sorte estivesse sorrindo para ele. Se você puder avisar o delegado Corbin que passei por aqui... pode entregar isso pra ele? É o hostel em que estou hospedado e o meu nome. Não sei se ele vai falar comigo, mas estou disposto a ajudar no que puder. E muito obrigado, Liana. Tenha uma boa tarde. Boa tarde, Brandon. E se cuida. Ela se voltou para os papéis que estava mexendo antes de Brandon chegar. Ele olhou para a delegacia mais uma vez antes de sair. Os policiais na mesa estavam cochichando enquanto olhavam em sua direção. Talvez Galway estivesse escondendo alguma coisa. Mas Brennan não conseguiu pensar nisso por muito tempo. Estava embaixo de um toldo do outro lado da rua, rabiscando algumas coisas em seu caderno, quando viu Liana e os outros 2 policiais entrando no carro da polícia, ligando o sirene e acelerando para longe dali. Algo devia ter acontecido. Ele guardou os cadernos e começou a correr na direção do carro. Enquanto isso, Alexei havia acabado de voltar para seu quarto onde estava hospedado. Como era de costume, ele vasculhou todo o quarto procurando por algum tipo de escuta. Qualquer sinal de que alguém, sem ser ele, esteve naquele lugar. Quando ficou satisfeito que estava realmente sozinho, ele trancou a porta. Andou até a cama, sentou acendendo um cigarro e abriu uma lista telefônica que tinha pedido na recepção. Deixou a lista telefônica aberta na cama e começou a tirar dos bolsos internos do sobretudo os cadernos que Brandon e Thomas tinham deixado com ele. Vamos ver o que temos aqui.
Alexei começou a ver que a lista telefônica tinha algumas marcas de caneta ao lado de alguns nomes. E por uma estranha coincidência, alguns nomes batiam com os que tinha no caderno. Quem esteve com esta lista? Quando chegou na página do caderno com o nome de Sarah circulado, ele avançou até a letra S na lista telefônica e deu um sorriso involuntário. Parece que estava no caminho certo, pois algumas páginas foram arrancadas. Ora, ora, ora. Parece que alguém esteve te procurando realmente, Sarah. E julgando pelo estado do guia, diria que alguém estava obcecado em te encontrar. Alexei fechou o livro, guardou os cadernos novamente no bolso interno, pegou a lista telefônica e foi até a recepção falar com a dona da hospedagem. Quando saiu do quarto, quase esbarrou em uma família que passava pelo corredor. Observou o homem, a mulher e 2 filhas pequenas carregando suas malas, indo até o quarto no final do corredor. Depois se virou para a recepção e continuou a andar. A filha da dona da hospedagem estava atrás do balcão. Parecia um pouco incomodada enquanto escrevia algo no livro de registro, suspirando em voz alta. Algum problema? Nada demais. Apenas uma reserva de última hora. Mas enfim, posso ajudá-lo? Eu gostaria de te perguntar uma coisa. Mas gostaria que isso ficasse entre nós. Posso contar com a sua discrição? A garota olhou para ele com um misto de interesse e medo. Claro. Eu peguei esta lista telefônica com você mais cedo. Se lembra de algum hóspede que ficou com ela por algum tempo? Agora que você mencionou, sim. Por quê? E você lembra do nome dele? Ela engoliu seco. Senhor, eu sinto muito, mas não posso dar essa informação. Senhora, isso pode ter alguma relação com o assassinato da garota? Eu acho melhor falar com a polícia. Se eu for até a polícia, eles virão até aqui te fazer ainda mais perguntas. Talvez até conduzir algumas buscas pela hospedagem. Imagino que isso seria um problema para a senhora e os hóspedes. Eu posso facilitar as coisas para você. Ela ficou um tempo em silêncio. Encarava Alexei, que continuava com o rosto sério. Porém, sua postura calma parecia tranquilizar um pouco a jovem. Um instante, por favor. Ela foi em direção ao telefone que ficava atrás do balcão. Discou alguns números e depois de um tempo começou a falar em voz baixa em um idioma que Alexei estranhou ouvir. Gaélico. Ele não conseguiu entender o diálogo, que não durou muito tempo. Enfim, ela desligou, pegou o livro de registro e começou a folhear as páginas. Ele se chamava... Algum problema? Algo que ela viu a deixou com medo. Eu preciso fazer uma ligação. Alexei esperou ela dar as costas para usar o telefone e espiou por cima do balcão para ver o que tinha na página que assustou a mulher. Quando olhou para o livro de registro, entendeu a reação dela. Manchas de sangue por toda a folha. A marca parcial de uma mão ensanguentada havia tentado arrancar a página com pressa, mas não conseguiu por inteiro. Metade da folha estava rasgada e a outra metade amassada. Olhando a folha, apenas um nome havia feito check-in naquela data. Infelizmente, apenas o primeiro nome estava legível. Theodore. De repente, ouviu o som do telefone sendo colocado no gancho e deixou de se apoiar no balcão. Olhou para a garota, que estava pálida e com as mãos tremendo. Eu sinto muito, mas não estou me sentindo bem. O meu irmão vai chegar daqui a pouco. Vai descansar. Eu fico na recepção até ele chegar. Eu vou.
Obrigada. Alexei pensou que poderia ver o livro de registro com mais calma. Porém, a garota o fechou e levou o livro com ela para seus aposentos. Ele acendeu mais um cigarro e sentou em uma cadeira na recepção e começou a folhear os cadernos, procurando pelo nome Theodore. Quem é você, Theodore? Enquanto isso, afastados dali, Ryan e Oliver estavam entrando na biblioteca no centro de Galway. O que vai procurar? Quero ver o que descubro sobre a mansão que... Sim, isso faz sentido. Ryan era bom no carteado. Ele conseguia ler o incômodo que Oliver sentia por estar ali. Se não fosse o lado acadêmico curioso do professor, é bem capaz que ele tivesse partido de Galway logo depois do que viram na mansão. E você? Eu acho que... Abaixa! Ryan havia começado a responder, porém não conseguiu concluir a frase. Um pequeno caos se formou na rua onde estavam minutos atrás. Mas que merda foi essa? Só tem um jeito de descobrir. Espera! Tome cuidado. Oliver ficou parado por um tempo dentro da biblioteca até tomar coragem de acompanhar Ryan. Ele pensou que já tinha visto corpos demais em Galway. Se continuasse nesse caminho, quanto tempo até ele ser o próximo? Ryan, quando saiu da biblioteca, viu que algumas pessoas haviam saído de seus estabelecimentos ou estavam na janela de suas casas tentando enxergar o que havia acontecido. Mas com medo de se aproximar da cena que estava a poucos metros da entrada da biblioteca. Um carro verde estava em cima da calçada, ainda com o motor ligado. Parecia um Volkswagen Beetle dos anos 70. Na frente dele, na calçada, próxima da entrada da biblioteca, estava o corpo de uma mulher com 2 tiros nas costas e uma poça de sangue cada vez maior se formando. O cabelo, que chegava na altura dos ombros, era castanho escuro e ondulado e cobria seu rosto. Ryan desceu a escada com cautela, dessa vez tentando ver quem era o motorista. O para-brisa estava trincado com 2 buracos de bala. Ele chegou até a janela do lado do passageiro e viu um revólver caído no colo do motorista, que estava com os braços para o lado e a cabeça caída para a frente, com um buraco na nuca e o sangue escorrendo pelo seu corpo. Ele havia cometido suicídio depois de atirar na mulher. O motorista parecia familiar para Ryan. Quando ele conseguiu encontrar uma posição para ver o rosto dele, ele congelou. Era o mesmo homem que o havia deixado em Galway. Ryan teve uma sensação estranha, parecida com quando teve a visão do cubo na casa de Oliver. Ele cambaleou para trás sem conseguir se focar em nada. Os sons ao seu redor estavam abafados. Ele apenas voltou para si quando sentiu uma mão tocando seu ombro. Quando se virou para ver quem era, enxergou um homem sem rosto. Mas quando piscou o olho, viu um policial falando com ele. O senhor viu o que aconteceu? Olha, eu vou pedir para o senhor se afastar, por favor. Ryan estava sentado, respirando devagar, voltando a si, quando ouviu uma mulher falando com ele. Uma policial loira com o cabelo preso em um rabo de cavalo estava na sua frente. Tudo bem? Consegue falar? Sim, já estou melhor. Ótimo. Você viu o que aconteceu? Não. Eu estava na biblioteca quando ouvi o som do carro e os disparos. Reconheceu o motorista? Ou a vítima? Ryan hesitou um pouco, se lembrando do rosto do homem que o trouxe para Galway. Então esfregou os olhos e respondeu. Não. Tá. Bom, fique aqui até se sentir melhor. Uma ambulância já está a caminho, se precisar de cuidados médicos. Liana se virou para a cena e começou a andar na direção dos 2 policiais que se dividiam entre fazer anotações, tirar fotos e falar para algumas poucas pessoas que se aproximavam se afastarem, querendo ver o que tinha acontecido. Não! Você... não!
Oliver, que havia observado tudo da porta da biblioteca, viu a cena e sentiu um pouco de enjoo quando viu o corpo da mulher e a poça de sangue que havia se formado. Viu os 2 policiais caminhando em volta do carro com o para-brisa trincado e viu uma policial encarando a mulher com um olhar que ele reconhecia: culpa e perda. Por um instante, ela pareceu deixar o distintivo de lado e não olhou para a cena como uma policial, mas como uma pessoa que havia perdido alguém e... ele sabia muito bem como era essa sensação. Depois seu olhar se virou procurando Ryan e o encontrou sentado em um banco do outro lado da rua. Ele também viu Brennan correndo ofegante pela rua em que o carro da polícia estava parado. E por fim olhou na direção da sirene de 2 ambulâncias que chegaram. 4 paramédicos saíram dos veículos, trocaram algumas palavras com os policiais e depois aconteceu algo que chamou a atenção de Oliver. 2 dos paramédicos tiraram o corpo do motorista de dentro do carro e o colocaram em um saco preto, levando-o de volta para uma ambulância. E os outros 2 paramédicos viraram o corpo da mulher morta e Oliver pôde ver o rosto dela. Ela ainda estava com os olhos abertos e sua cabeça ficou por algum tempo em uma posição que parecia olhar diretamente para ele. Ele sentiu um frio na espinha e escutou como se fosse um sussurro em seu ouvido. Uma voz feminina triste. Alexa. Ele olhou assustado para os lados, procurando quem falou aquilo. Mas não havia ninguém ali. Quando se voltou para a cena, viu os lábios da policial se mexendo, enquanto os paramédicos colocavam o corpo da mulher em um saco branco e a levaram para outra ambulância. Brennan observava tudo de longe, quando viu o Ryan sentado em um banco e Oliver na porta da biblioteca. Ele se aproximou de Ryan e disse em voz baixa, sem parar de andar: "Precisamos conversar." Ryan olhou para o lado e viu Brennan entrando em uma pequena viela ali na frente. Ele olhou para a porta da biblioteca e fez contato visual com Oliver. Ele meneou a cabeça para o lado e seguiu na direção de Brennan. Oliver esperou alguns poucos minutos até que as ambulâncias foram embora e caminhou na direção da viela que Ryan e Brennan entraram. O que foi que aconteceu? O homem no carro, ele atirou na mulher e depois se matou. Que merda. Sabe quem eram? Não. Alexa. O que disse? Nada. Por uns segundos, estavam apenas escutando a chuva, que parecia estar voltando a ficar mais forte. Até que Oliver quebrou o silêncio entre os 3 ali. As ambulâncias, notaram algo de estranho nelas? Não. Por quê? Eles colocaram um homem em um saco preto, mas a mulher foi em um saco branco. Estranho. E saíram em ambulâncias diferentes. Por que diabos colocariam um cadáver cheio de sangue em um saco branco? Eu vou passar no hospital e tentar descobrir isso. Eu tomaria cuidado com isso. Eu sou um jornalista, fazer perguntas faz parte do trabalho. Aliás, eu descobri algumas coisas na delegacia. A Sarah era uma pessoa extremamente religiosa. Me falaram que o assassino pode ser algum pagão por conta da maneira que ela foi morta. Pagão, é? Isso. Mas o único suspeito que tinham era um cara chamado Ted Phillip. Parece que ele e a Sarah namoravam e alguns meses atrás ele tentou prender ela no quarto dele, mas ela fugiu. Só que a polícia disse que esse Ted tem um álibi pro assassinato da Sarah. Bom, eu vou voltar pro hotel onde estou hospedado. Eu preciso descansar um pouco. E eu quero ver se encontrou algo sobre esse Ted. E eu vou pro hospital. Acho que nos vemos depois. E então, cada um seguiu seu rumo, sem saber que se veriam mais cedo do que imaginavam. E não, eu não esqueci de Thomas. No momento deste assassinato, ele estava saindo do centro de Galway, indo em direção da igreja. Ele ouviu os disparos ao longe, mas não via sentido em voltar. Ele estava atrás de informações na igreja. Com certeza alguns dos outros estariam por lá perto para ver o que tinha acontecido. Isso é, se não fosse nenhum dos homens que conheceu mais cedo que tivesse sido baleado. Ele ajeitou o colarinho, deixou seu crucifixo mais à mostra no peito e continuou caminhando em direção ao terreno da Igreja Católica de Galway. O fim da tarde estava se aproximando. A pouca luminosidade que tinha por trás das nuvens de chuva que pareciam não cessar nunca, em breve daria lugar à noite escura.
ainda mais pela estrada mal iluminada até a igreja um pouco afastada. Assim como era de se esperar, o lugar estava calmo e extremamente silencioso. Por isso, quando Thomas ouviu o barulho de passos apressados nas poças do chão de terra, ele decidiu investigar o barulho. Quem será essa hora? Ele seguiu os passos que iam na direção do fundo da igreja, onde ficavam as acomodações de quem dormia por lá, como era o caso de Thomas. Em uma passagem ao fundo, ele conseguiu ver um frade andando apressado e parecia estar falando sozinho em voz baixa. Ele o seguiu mantendo distância, pois o frade de tempos em tempos olhava à sua volta, como se estivesse procurando alguém que o estivesse seguindo. Eu já te vi por aqui. Por fim, o frade chegou até as acomodações, passou pelo quarto de Thomas e bateu na porta de um quarto mais à frente. Thomas se escondeu atrás de um pilar e observava o homem olhando para os lados e xingando em voz baixa. O que você tá aprontando, hein, frade? Pouco tempo depois, a porta se abriu. Apenas o suficiente para o homem passar, e assim que entrou, a porta se fechou atrás dele. Thomas esperou alguns segundos, olhou para os lados e viu que não tinha mais ninguém lá. Então seguiu com passos cautelosos para tentar escutar algo dentro do quarto. Ele respirava com certa aflição. Cada passo na direção daquele quarto parecia deixá-lo com medo, embora ele não entendesse o porquê disso. Quando chegou próximo da janela, se agachou e apenas se concentrou nas vozes que vinham de dentro do quarto. Você está por trás desse absurdo? A garota foi morta sem nenhum motivo. Onde isso vai parar? Falei com ela algumas vezes. Era perigoso. Ela sabia dos riscos. Infelizmente, não demos a importância necessária para isso mais cedo. Isso não vai levantar suspeitas? Não se preocupe, Augustus. As peças já estão se movendo. Ele sozinho não será capaz de impedir o que está por vir. Em breve o outro vai morrer e... sabe bem o que vem depois disso. É apenas uma questão de tempo, Augustus. Sim, eu sei. Mas... não se preocupe. Apenas siga o plano. Claro. Lembre-se, o enterro dela deve ser em alguns dias. As cinzas do outro devem ser colocadas próximas da entrada. Certo. Thomas achou que talvez aquela conversa acabasse logo e decidiu entrar em seu quarto. Mas o que? É isso. Porém, quando deu o primeiro passo, ele sentiu que desmaiaria a qualquer instante. Aqueles poucos passos até a porta de seu quarto foram os piores que tinha dado em toda a sua vida. Cada vez que piscava parecia uma eternidade. Se sentia fraco, enjoado. Mas por fim ele conseguiu chegar até a porta do quarto. Destrancou-a com esforço. Entrou e se jogou contra a porta para fechá-la. E caiu sentado no chão com as costas apoiando contra a porta, respirando com dificuldade. O que é que tá acontecendo? Ele caiu contra o chão, como se tivesse sido drogado de alguma forma. Quando abriu os olhos, estava em um mundo de sombras. Ainda estava em Galway, ainda estava na igreja, porém o mundo não era o mesmo ao seu redor. Sombras e alguns poucos pontos fracamente iluminados pela cidade. Ele se levantou cambaleante, aos poucos recobrando sua força naquele pesadelo que parecia real demais. Onde é que eu tô? O que foi que aconteceu? Ele viu um ponto mais iluminado ao longe, e em meio à escuridão, ele começou a caminhar, sem saber exatamente para onde estava indo, nem o que o estava seguindo. É só um sonho. É só um sonho. E enquanto isso tudo acontecia, Alexei ficou aguardando o filho da dona da hospedagem chegar, o que levou mais tempo do que ele gostaria, mas aproveitou o tempo para pensar melhor sobre tudo o que aconteceu naquele dia estranho. Uma ligação de um homem que sabia quem ele realmente era, um convite para uma mansão com um grupo de outros homens que, assim como ele, não eram de Galway. Um assassinato que havia acontecido naquela mesma mansão.
Um cubo misterioso. Uma mulher crucificada que parecia ter alguma relação com tudo aquilo que eles estavam vivendo. Brennan, Ryan, Oliver, Thomas, Sarah, Theodore. O que realmente estava acontecendo em Galway? Uma hora depois, o filho da senhora apareceu pedindo desculpas pelo atraso, mas que ele estava longe, veio o mais rápido que pôde. Não se preocupe. O jovem se desculpou e agradeceu mais uma vez a Alexei, que apenas caminhava em direção de seu quarto, ainda com a mente focada, tentando encontrar alguma conexão entre tudo o que acontecia. Mas o quê? Assim que abriu a porta, um gato preto correu saindo de dentro do quarto, indo em direção à saída. Ei! Mas o gato já havia fugido. Merda! Alguma coisa não estava certa. Alexei revirou seus pertences, vendo se alguma coisa estava fora do lugar. E onde é que aquele gato veio? Quando se virou para examinar a cama, ele viu algo que não estava ali antes. O que é isso? Uma pequena fita cassete havia sido colocada em cima de seu travesseiro, junto com uma foto. Alexei olhou para a fita, que não tinha nenhuma marcação. Deixou-a de lado e pegou a foto. Era uma mulher e um homem sorrindo ao lado de uma placa. Marcenaria Família Philip. Ele virou a foto e tinha algo escrito lá. Irmão e irmã em abertura de marcenaria. Alexa e Ted. É você, Theodore. Ele guardou a foto no bolso e pegou a fita. Não tinha onde escutá-la ali, então embrulhou-a em um pedaço de pano e colocou-o no bolso interno do sobretudo. Alexei respirou fundo e foi em direção à janela. Já estava bem escuro. Talvez fosse melhor levar a fita para Oliver no dia seguinte. Ele devia ter uma secretária eletrônica ou um toca-fitas em sua casa. Mais um mistério que teria que esperar. Alexei pegou sua isqueira, tomou um gole generoso e se deitou na cama, fechando os olhos, se concentrando no barulho da chuva, cada vez mais fraca, contra a janela de seu quarto. Do outro lado da cidade, Brennan havia chegado no hospital. Ele demorou mais do que gostaria para chegar lá. Pensou que fosse mais perto, e quando chegou já era quase noite. A volta pro centro vai ser um inferno de escuro. Assim que entrou no hospital, sentiu uma sensação estranha de isolamento. O prédio era relativamente grande comparado com o resto do condado. Talvez grande até demais para um lugar como aquele. Atrás do balcão tinha uma recepcionista fazendo as palavras cruzadas do jornal. Oi, boa noite. Oi, o senhor precisa de ajuda? Na verdade, sim. Aqui. Eu me chamo Brennan e eu sou do jornal de Dublin. Eu vim pra Galway fazer uma matéria que parece crescer a cada dia que passa. Uau! Um jornalista da cidade grande. Do que precisa, Brennan? Bem, eu vim por causa de 2 corpos que chegaram aqui, deve fazer 1 hora, talvez? Ah, sim. Os do acidente, não é? Acidente? Sim. Parece que o homem perdeu o controle do carro e atropelou uma mulher na calçada, lá no centro. E depois morreu na batida. Ai, coitados. Brennan abriu a boca para falar, mas não encontrou palavras. Ela não parecia estar mentindo. Você tá falando de 2 corpos que chegaram, um em um saco preto e um em um saco branco? Bom, eu acredito que os 2 devem ter vindo em sacos brancos, sabe? Por quê? Bom, porque eles mal chegaram aqui e já foram encaminhados pro crematório. Crematório? E pode me dizer quem eram? Eu sinto muito, Brennan. Eu realmente queria ajudar, mas é que esse tipo de coisa, sabe, podia custar o meu emprego. Claro, eu não entendo. Brennan ainda estava incomodado com o fato da recepcionista informar que foi um acidente de trânsito. Obrigado mesmo assim. O que estava acontecendo naquela cidade? Ele passou mais uns 30 minutos fazendo perguntas, fingindo que realmente estaria escrevendo aquela matéria para não levantar suspeitas, e deixou o hospital. Para sua surpresa,
A chuva estava parando quando começou a andar de volta para o centro. Ele já havia se acostumado com ela. Então, quando começou a caminhada de volta, o silêncio parecia mais perturbador que a chuva. E o frio parecia piorar a cada passo. Ele acendeu um cigarro, tentando evitar pensar em como passaria quase 1 hora andando no escuro. Lugar escuro de merda. Em seus cadernos, Brennan escreveu apenas mais uma coisa sobre essa caminhada. Está por aqui. Aqui. Nenhuma noite nunca foi tão escura e tão fria quanto essa. Alguma coisa além da noite parece estar me seguindo. Eu nunca mais quero passar por uma escuridão como essa. A palavra medo ganhou um novo significado para mim. E espero que um dia eu possa esquecer dessa noite. Mas Brennan não foi o único que passou por isso. Oliver estava chegando em sua casa com algumas anotações embaixo do braço de coisas que descobriu na biblioteca. Porém, quando entrou em casa, a escuridão que o recebeu parecia palpável. Ele se sentiu sozinho e com medo, como se por um instante ele pensasse que nunca mais sentiria calor em sua vida. Respirando fundo, ele acendeu todas as luzes de sua casa, tentando espantar as sombras que habitavam o lugar. Ryan, que havia voltado para o hotel onde estava hospedado, passou todo esse tempo deitado tentando dormir. Porém, não conseguia descansar e nem sentia vontade de se levantar. Apenas quando alguém bateu na porta de seu quarto, ele se pôs de pé. Quem é? Nenhuma resposta. Apenas mais 2 batidas na porta. Ryan se aproximou e, sem tirar o trinco, ele abriu uma pequena fresta para ver quem estava lá. Porém, não havia ninguém. Apenas uma caixa. Ele abriu a porta e olhou para os lados. Realmente não tinha ninguém. Não ouviu passos, nem nada. Mais uma situação sem explicação desde que chegou ali. Ele pegou a caixa, que não era muito pesada, e a levou para dentro do quarto. O que é isso? Não tinha endereço, nome, nem nada na caixa. Ele decidiu que era melhor acabar com aquilo de uma vez e simplesmente abriu para ver o que tinha dentro. Dentro da caixa tinha um pano branco com as iniciais MG, que envolvia um objeto que parecia um martelo. Mas assim que Ryan começou a tirar o pano, ele sentiu um líquido escorrendo por seu pulso. Quando olhou para a parte de baixo do pano, ele estava ensopado de sangue que pingava. Merda! O que é que você está pensando? Você acha que eu vou simplesmente... Ele soltou o martelo, que caiu com um baque seco no chão, e andou para trás ofegante até chegar na parede do quarto. Quando ele olhou para sua mão, não havia sangue algum ali. Ele olhou para o pano branco e o martelo caído no chão. Nenhum sinal de sangue. O que está acontecendo? Na cabeça e no corpo do martelo, ele notou o sangue seco, mas não tinha nada escorrendo ali. Sem saber o que havia acabado de acontecer, ele pegou o martelo com cuidado com o pano branco, o colocou de volta na caixa, sentou na cama e deu um longo gole de sua uisqueira. Talvez não fosse seguro ficar ali hoje. Ele se levantou, pegou a caixa e saiu do hotel apressado. Alexei acordou assustado com sua janela batendo e o vento frio entrando no quarto. Ai, porcaria. Quando olhou para Galway, ela parecia mais escura e silenciosa do que o de costume das noites que passou ali. Talvez ele já tivesse se acostumado com a chuva e ele nunca pensou que pudesse sentir falta dela. O ar parecia mais pesado. Tinha algo de errado naquela noite. Ele pegou um maço de cigarro do bolso. Mas nem o fogo do isqueiro parecia querer dar as caras naquela noite. Anda, inferno.
Alexei fez tanta força, cada vez mais impaciente com o isqueiro, que o único som que ouviu foi o da roda e da mola do isqueiro saindo e rolando pelo chão do quarto. Ele nem viu para onde foram. Apenas respirou fundo e tirou o cigarro da boca. Suas mãos estavam tremendo. Olhou para a janela como se a noite o estivesse desafiando a conseguir acender o cigarro, e foi quando viu uma figura familiar caminhando pelas ruas vazias. Thomas? O que é que você está fazendo? Ele reconheceu o rosto do homem quando ele passou por um dos poucos postes de luz nas ruas. Tem algo muito estranho hoje. Ele pegou sua arma e seus outros pertences e saiu do quarto. Na recepção, pegou uma caixa de fósforos de trás do balcão vazio, acendeu o cigarro e saiu na noite escura de Galway. Oliver estava preparando o jantar quando alguém bateu na porta de sua casa. Andou devagar até a entrada, ainda com todas as luzes do andar acesas. Pelo olho mágico, ele viu Ryan parado do lado de fora com um olhar assustado. Está tudo bem? Hoje não. Ai. Poucos minutos depois, mais uma batida na porta. Dessa vez, Alexei e Thomas. Vi ele pela janela andando até aqui e resolvi segui-lo. Eu ainda não sei o que aconteceu, mas aos poucos as sombras foram se dissipando. Entrem. Estava preparando algo para comer mesmo. Peguem alguma coisa no bar. E por último, Brennan bateu na porta e entrou tremendo de frio. Eu pensei que nunca fosse chegar. Licença. Mais uma vez todos estavam ali juntos, mais cedo do que imaginavam. Todos conectados por um medo que pairava por Galway naquela noite. Eles fizeram uma refeição quase em silêncio, apenas trocando poucas palavras. Até que Ryan se levantou e pegou da mesa de centro da sala a caixa que trouxe. Até então, não havia falado nada sobre o que tinha ali. Acho que devem estar nos vigiando. Entregaram isso no meu quarto algumas horas atrás. Isso é... É, parece o martelo que esmagou a cabeça daquele homem na mansão. Não pode ser só um martelo? O pano, essas iniciais, MG, são daquela mansão que estivemos hoje cedo. E como sabe disso? Eu pesquisei na biblioteca sobre aquela residência. Ela pertencia a duas famílias muito influentes em Galway no passado. Os Murphy e os Gildion. E não é mais deles? Bom, até onde encontrei, a escritura ainda está no nome de Elisa Gildion, mas não encontrei nenhum registro dela na cidade. E mudando um pouco de assunto, eu passei no hospital para tentar descobrir quem eram os corpos ou alguma coisa do tipo. Corpos? E eu... O que aconteceu? Eu só ouvi os disparos mesmo. Então Brennan, Oliver e Ryan relataram o que viram no centro de Galway mais cedo. O homem que disparou contra a mulher e depois se matou dentro do próprio carro. Esse é o ponto. A recepcionista no hospital me disse que foi um acidente de carro. Ninguém falou nada em assassinato. Mas que merda. Pois é. E tem mais. Na igreja eu segui um frade, ele se chamava Augustus. Tinha algo estranho em como ele estava agindo. Ele foi por um quarto perto das minhas acomodações lá e eu ouvi ele falando que uma garota havia sido morta, sem nenhum motivo. E um outro homem respondeu que sabia dos riscos e que ele não seria capaz de impedir alguma coisa sozinho. E que o outro vai morrer em breve. Viu quem era esse homem? Não. Certo. Bom, já que estamos falando de coisas que descobrimos, isso apareceu na minha cama hoje. Alexei colocou a pequena fita cassete e a foto em cima da mesa. O que tem na fita? Não tinham de escutá-la no hotel. Pensei que você teria algum toca-fitas onde pudéssemos ouvi-la. E essa foto... Quando o Oliver viu o nome Alexa na parte de trás, ele soltou a foto. Alexa. Eu ouvi esse nome hoje. Eu acho que ela foi a mulher assassinada. Não cheguei a ver o rosto dela, mas... pode ser. Bom, professor. Onde podemos escutar essa fita? Oliver se levantou, pegou a fita e foi em direção à sala.
Todos o seguiram até uma secretária eletrônica em uma mesinha ao lado do telefone. Parecia mesmo com uma dessas fitas. Posso? Alexei apenas fez que sim com a cabeça. Oliver apertou o botão de reproduzir a fita e logo a sala foi tomada pelo leve chiado da gravação, até que uma voz feminina tomou conta da sala. Diana? É a Alexa. Olha, desculpa por hoje cedo, tá? É só que isso tá muito errado, sabe? Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com meu irmão. Eu não acho que ele... Eu não sei mais. Acho melhor a gente ir embora. Galloway não é mais a mesma. Ela nunca vai voltar a ser a mesma Galloway. Eu falei com o Richard ontem. Ele concorda comigo. Ele disse que a gente pode ficar lá até decidir aonde ir. Eu sei que você não gosta de ir pra lá, por ser perto da... Bom, você sabe. Mas, Diana, pensa bem nisso, tá? Eu preciso sair agora. Preciso passar na biblioteca ainda. Me liga depois. Tchau. Por mais alguns segundos, eles ficaram apenas escutando o chiado da fita até parar por completo. Brennan sentou na poltrona, pensando em silêncio. Alexei ficou de pé encarando a secretária eletrônica. Ryan foi até a janela, ainda fumando. Thomas encostou na parede em silêncio. Oliver subiu as escadas para o andar de cima e foi ao banheiro ao lado do quarto principal. Eu devo estar sendo punido. Sentiu a água gelada tocar seu rosto e ergueu a cabeça para se olhar no espelho. Foi quando viu de canto de olho um vulto na banheira. Ele gritou involuntariamente e caiu no chão ofegante. A mulher que viu morta na calçada em frente à biblioteca estava deitada na banheira, que começava a pegar fogo rapidamente. Ryan, Thomas e Brennan, que estavam mais perto da escada, subiram correndo, seguindo o cheiro de fumaça e carne queimando. Alexei puxou sua arma e ficou no primeiro degrau. Tudo bem aí em cima? Ninguém respondeu. Assim que chegaram na porta do banheiro, todos estavam completamente em choque com a cena. Oliver, que respirava ofegante, sentiu um pouco do choque passar. Se lembrou da gravação que tinha acabado de ouvir. Se levantou e caminhou na direção da banheira. Alexa. Procurem Richard. Ousada em Silverstrand. As cavernas. Oliver tentou agarrá-la em vão. Sua respiração estava forte. O olhar dela se dissolveu em cinzas, assim como todo o seu corpo. Oliver se viu debruçado sobre uma banheira vazia, e aos poucos o cheiro de fumaça e carne queimada se dissipava no ar. O que ela disse? Devemos procurar Richard. Uma pousada em Silverstrand. Alguma coisa sobre cavernas. Era a Alexa? É o que parece. Isso fica cada vez mais estranho. Eles se entreolharam, se viraram para a banheira vazia mais uma vez e saíram de lá. Alexei, tá tudo bem? Todos olharam para Alexei, que apontava sua arma para um gato sentado na frente da porta. Quando me dei conta, ele estava ali. E é o mesmo que eu vi no meu quarto. Oliver passou para Alexei e andou na direção do gato, enquanto aos poucos o psicólogo abaixava a arma. O gato estava sentado em cima de um papel amassado.
Oliver se aproximou dele, pois reconheceu aquele olhar. Era o mesmo da coruja que entregou o brinco para eles. O que você quer? O gato miou, e por um instante os olhos do animal se transformaram nos de um humano. E tão rápido quanto voltou a ser o de um animal. Oliver soltou o gato instintivamente, que apenas se virou para a porta. Oliver a abriu e ele saiu em disparada pela noite escura de Galway. Oliver ficou encarando o gato até perdê-lo na escuridão da noite. Ele ouviu os passos de Thomas se aproximando e pegando o papel que o gato estava sentado em cima. Parece um mapa. Temos que ir para a pousada de Richard em Silverstrand. Vocês escutaram Sombras de Galway, capítulo 2, A Morte aponta o caminho. Sombras de Galway foi uma aventura de RPG ambientada no universo de HP Lovecraft e adaptada para áudio em forma de uma história narrada. História original, Wilson Laerte. Adaptação e roteiro, Danilo Battistini. Edição e mixagem, Danilo Battistini, contador de histórias. Com as vozes de narrador, Danilo Battistini. Ryan, Varley Gonçalves. Alexei, José Roque. Thomas, Nato Vieira. Brennan, Danilo Battistini. Liana, Shelley, do RPG Next, Continuum e Pode Isso. Garota Pousada, Carol Soares. Recepcionista Hospital, Jujuba, do Portal Deviante. Homem Igreja, Manuel Augusto. Alexa, Lucy Ferrato, do RPG Next. Vozes adicionais, Danilo Battistini. Arte original por Douglas Nogueira, Retículo Estúdio. Não se esqueça da parceria do Contador de Histórias com a Bilbo. Você encontra a transcrição de todos os prólogos e episódios de Sombras de Galway no site deles em bilbo.com.br. Todos os links estão na descrição deste episódio. Se você quer ajudar o Contador de Histórias a melhorar suas produções, periodicidade e custos do podcast, considere se tornar um apoiador pelo PicPay. Basta procurar por CDHcast direto no aplicativo ou clicar no link na descrição deste episódio. Um muito obrigado aos atuais padrinhos e madrinhas: Ivan Lemos, Jéssica Capellini, Felipe Xavier, João Paulo Raposo, Pamela Araújo, Lucas Orlandelli, Matheus Lamper, Dado Viciado Podcast, Ana Carolina Soares, Teresa Battistini, Luciano Anísio, Charles Rodrigues, Victor Moraes, Rafael Kruger, Tiago Minatel, Robson Trindade, Jefferson Gonçalves, Fernanda Cortez, Paulo Castro, Leonardo Antônio, Pedro Gil, Luciano Silva, Renan Shirabioshi, Fabrício Melo, Jarci Azevedo, Rogério Melo, Natanael Nunes, Alexandre Mucelli, Samita Vaz, Paulo Vinícius Machado, Marcelo de Matos, Lucas Bernardi, Bruno Oliveira, Ediara Araújo, Pablo Magalhães, Ricardo Bordenowski, Max Finkler, Ryan Miranda, Ramon Vitor Domingues, Sayuri Ida, Diogo Staffocker, Marco Souza, Frederico Carvalho, Lucas Navas, Pedro Lourenço, Renata Sattler, Igor André Santos, Jackson Branco, Wash Albuquerque, Caio Feijó, Gabriel Mafra, Rolando Histórias Podcast e Eurico dos Santos Borges. Um muito obrigado a você que ouviu este episódio e até o próximo.